Boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores, companheiros e companheiras da imprensa brasileira que estão cobrindo esse seminário preparatório para a cúpula social no G20 social, que acontecerá dia 14, 15 e 16 de novembro aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu queria apenas dizer para vocês que essa é uma novidade criada pela presidência do Brasil no G20, né? O presidente Lula colocou essa proposta inédita de, além das duas trilhas, a trilha econômica e a trilha geopolítica, tivesse também a participação da sociedade. Então, na prática, ele criou a terceira trilha, que é o G20 social, que nós estamos construindo ao longo desse ano, com vários debates. Tem os 13 grupos de engajamentos que estão agindo conjuntamente, fazendo o debate. O Y20, que é o da juventude, na semana passada concluiu seus trabalhos aqui no Rio, com 160 jovens do mundo inteiro, 25 delegações, além dos 20, mais 5 países convidados. Então, os grupos estão fazendo o debate no país inteiro e nós estamos aqui fazendo essa preparação com os 3 temas definido pelo presidente Lula para o G20 dos chefes de Estado, que é o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, as mudanças climáticas e as políticas de sustentabilidade, mais a governança mundial. Então, nós tivemos hoje essa abertura, onde nós lançamos a plataforma do Brasil Participativo, para, além do debate presencial que está acontecendo no Brasil todo, a sociedade brasileira e do mundo inteiro poder contribuir na plataforma, né? Todo brasileiro poderá entrar com seu CPF, cada CPF é uma pessoa, e os estrangeiros com foto e o número do passaporte, para garantir a lisura de todo o processo, como nós fizemos no planejamento participativo, onde 4 milhões de pessoas participaram. Então, isso é uma tecnologia que a gente já domina e que facilita a participação do conjunto da sociedade, amplificando pelas redes digitais. Agora à tarde nós teremos 3 mesas de debate com as equipes técnicas que estão construindo tecnicamente esse processo, e a apresentação e a presença da sociedade civil organizada para discutir os 3 temas do G20, e nós vamos, ao final, ter um documento que possa subir para a plataforma do Brasil Participativo e poder ser aberto para a contribuição de todas as pessoas. Esse debate vai continuar durante o ano inteiro e que a gente possa chegar na cúpula social que antecede a cúpula dos chefes de Estados, com esse debate amadurecido, que a gente possa ter, como vai ter dia 14, um dia das vozes, as diversas vozes do Brasil que possam fazer os movimentos, as suas atividades autogestionadas. No dia 15 nós vamos ter os eixos, o debate sobre os 3 eixos centrais. E no dia 16 a sistematização, a produção do documento final que está sendo construído e a partir de agora ganha um outro patamar, aberto à sociedade para poder construir, além dos grupos de engajamento e além dos movimentos organizados, e que a gente possa, ao final da cúpula social, entregar ao presidente Lula. Estamos no processo de negociação também com os outros países, para que possa ter um momento no chefe de Estado que a sociedade possa apresentar esse documento. Então, é isso. Eu queria dizer da nossa alegria de estar aqui, com a presença de 3 ministros de Estados, o ministro Hélio, que dos eixos do G20 é o combate à fome, à pobreza e às desigualdades, que é pilotado no nosso governo por Wellington. Um outro eixo são as mudanças climáticas e as políticas de sustentabilidade, que no nosso governo é liderado pela ministra Marina, e aqui presente também os parceiros, os entes federados, a Prefeitura do Rio de Janeiro, Padilha, que eu quero agradecer a todos que fazem a Prefeitura, e o Governo do Estado, que eu quero agradecer também a todos que fazem o Governo do Estado, que estão conosco construindo esse momento do G20 social. Então é isso, vamos às perguntas, para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que porventura vocês tiverem. Nós acabamos de lançar a plataforma agora, tem menos de 3 minutos, já a informação que o Giovanni está dizendo aqui, que
e 57 pessoas já acessaram para participar. Então, eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso, vai ser o grande diferencial desse G20. Só para concluir, nós estamos acostumados, vocês da imprensa e nós aqui, seja nós do movimento social, seja nós do governo democrático, a ter uma fotografia do G20 com as pessoas numa sala de paletó e gravata definindo os destinos do mundo. O que nós queremos agora é que a fotografia seja o povo, os povos dessas 20 economias, mais os convidados poderem estar participando desse processo de construção das políticas públicas que vão atingir as populações das 20 economias e do mundo inteiro. Então, muito obrigado a todos, estamos abertos aqui, é com você. Pessoal, levantem a mão, quem quiser fazer pergunta, e ao começar, por favor, se identifiquem e digam o veículo. Boa tarde, Marcos Antônio, Rádio Tupi aqui do Rio de Janeiro. Ministra Marina, a senhora falou lá dentro sobre o Brasil exportar sustentabilidade. Queria que a senhora explicasse para que eu possa passar para os ouvintes, ou como seria. Bem, nós temos exemplos no mundo, né? E, por exemplo, a China é uma grande exportadora de tecnologia para a sustentabilidade, né? Quem acompanha aí o processo da tecnologia sobretudo no caso de eólica e solar, eles em poucos anos se transformaram os grandes exportadores de tecnologia para a transição ecológica. No caso do Brasil, nós já somos grandes provedores de serviços ecossistêmicos em função da floresta amazônica, que presta um serviço para o equilíbrio do planeta, e podemos ser grandes exportadores de produtos que não sejam carbono intensivo, porque podemos sim ter uma agricultura de baixo carbono, podemos produzir hidrogênio verde e, com isso, ajudarmos a outros países a fazerem a sua transição energética. O Brasil é também um país que pode exportar entretenimento, porque nós temos grandes áreas e áreas maravilhosas para a atividade do turismo científico, do turismo de contemplação, do turismo de massa, enfim, nas mais diferentes modalidades, e o Brasil pode ser um grande inovador na questão da bioeconomia. A partir do uso da biodiversidade, nós podemos ofertar para o mundo uma série de produtos e materiais que podem ser engenheirados da natureza. Só para citar alguns exemplos. Essa frase foi dita pelo presidente Lula na reunião acho que foi do G7 no Japão, de que o Brasil seria um exportador de sustentabilidade. Podemos manufaturar com energia limpa, podemos produzir hidrogênio verde e podemos produzir, não é, tanto na parte da segurança alimentar quanto de outras possibilidades, produtos que sejam sustentáveis. Passo agora a Paula, do Jornal Valor Econômico, e peço para os colegas que vão se inscrever depois para ficarem um pouco mais próximos, para facilitar aqui a logística do microfone, por gentileza. Bom dia, ministros. Bom dia, ministra. Eu queria direcionar a minha pergunta à ministra Marina Silva, porque no seu discurso lá na abertura do evento, a senhora criticou a insistência de países em matrizes energéticas não sustentáveis. E aqui no Brasil a gente está acompanhando essa discussão sobre a margem equatorial. E hoje de manhã, num evento aqui no Rio também, a diretora de licenciamento do IBAMA disse que a licença para a Petrobras explorar o Bloco 59 pode sair até o fim desse ano. E eu queria saber se, na avaliação da senhora, a exploração da margem equatorial, o início das atividades nessa região, pode, de alguma forma, prejudicar essa imagem de liderança que o Brasil quer colocar na área climática e ambiental à frente do G20 e também ano que vem na COP. Obrigada. Bem, o debate que está posto para as economias globais é, sim, de transição para o fim do uso de combustível fóssil. Isso foi uma decisão tomada na COP28, de que países produtores e países consumidores de energia fóssil têm que se preparar de forma justa para fazer a transição para o uso do fim dos combustíveis fósseis, que são os maiores vetores de emissão de CO2.
E quem fez o melhor discurso sobre isso foi o presidente Lula, na COP28, quando disse no seu discurso de abertura da COP que os países precisam sair da dependência do uso de combustível fóssil. E quando nós fomos à Colômbia, o presidente Lula, junto com o presidente Petro, assinaram um acordo de cooperação entre as duas petroleiras, brasileira e colombiana, para que possamos desenvolver tecnologia para energias renováveis, hidrogênio verde e biocombustíveis. E a COP28 estabeleceu que nós temos que triplicar renovável, dobrar a energia, eficiência energética e fazer a transição. Qual foi o arranjo que foi feito na COP? De que os países desenvolvidos, produtores e consumidores, lideram essa corrida, países em desenvolvimento vêm em seguida. E esse é um debate global. Depois de 31 anos fazendo o debate, lá nos Emirados Árabes Unidos, se tomou a decisão de que é preciso discutir o mapa do caminho para o fim do uso de combustível fóssil, e tem até uma data, é 2050, de zerar emissões. Isso aí não é um debate só do Brasil, não é um debate só dos Estados Unidos, é um debate de todos nós, e o próprio presidente Lula foi quem falou no seu discurso na COP de que precisamos sair dessa dependência. O Brasil tem uma imensa vantagem comparativa de gerar energia do vento, energia do sol, energia da biomassa e produzir hidrogênio verde. Fazer não só a sua transição, mas ajudar a que outros países industrializados que não têm as mesmas facilidades possam também fazer a sua transição. Por último, a decisão quanto à margem equatorial será uma decisão técnica. Se disser sim, vai ser técnico, se disser não, vai ser uma decisão técnica, porque no governo republicano não há interferência que se tentou fazer no governo anterior na decisão do IBAMA, da Anvisa e de outros órgãos técnicos. A questão da transição brasileira, ela será uma discussão no Conselho de Política Energética. O Ministério do Meio Ambiente não toma a decisão estratégica sobre exploração ou não exploração de petróleo. Essa é uma decisão do Conselho de Política Energética, do qual nós fazemos parte. O debate que tem sido feito é que as empresas de exploração de petróleo, e isso é uma discussão que eu venho fazendo há muito tempo, e no caso do Brasil não é diferente, devem cada vez mais ir se transformando em empresas de geração de energia. Mas isso é um consenso que o mundo todo está buscando, como viabilizar essa transição para o fim do uso de combustível fóssil. Boa tarde, Bruno Moura, da Agência Brasil. Uma pergunta para o ministro Macedo. Ministro, nesse âmbito social do G20 vão surgir muitas propostas, são muitos grupos da sociedade civil organizada. Como fazer com que não sejam essas propostas tolhidas por limitações de orçamentos públicos dos países? Olha, esse debate precisa ser livre e soberano, né? Os 13 grupos de engajamentos vão fazer o seu trabalho e a sociedade civil de forma autogestionada. Nós vamos transformar isso em um documento. É óbvio que esse documento são propostas. Eu acho que continua o processo de diálogo com os governos, de pressão, de conversa, para que isso se transforme em políticas públicas. Pelo que eu estou acompanhando, por exemplo, do debate nos grupos de engajamento, nos setores da sociedade, tem algumas coisas que já sobressaem. Por exemplo, a taxação das grandes fortunas. É um debate que já está sendo feito em todos dos super ricos, né? Melhor dizendo, a taxação dos super ricos. Porque 1% da população do mundo controla recursos que poderiam alimentar 350 milhões de famintos no mundo. Então, isso me parece que é um ponto que está permeando todo o processo de discussão dos grupos. Uma outra questão é a necessidade de ter uma nova governança mundial, porque o que tem hoje é fruto da correlação de forças que saiu da Segunda Guerra Mundial. O mundo é outro, a sociedade é outra, a juventude é outra, as relações que nós fomos formados é outra. Então, isso eu também estou percebendo que está sendo permeando os diversos grupos. O desafio das mudanças climáticas é algo que se impõe
nos países do mundo inteiro, né? Então, necessidade de ter uma matriz energética mais limpa, necessidade de combater o desmatamento e diminuir o desmatamento. Então, tudo isso, na minha observação, vai estar não só no debate oficial que o Brasil vai apresentar, como vai estar ancorado nas discussões do movimento social. E isso, não só o Brasil como os países, tem que estar aberto para garantir orçamento para que isso possa acontecer, não só no Brasil, como nas economias do mundo inteiro. Boa tarde. Eu sou correspondente-chefe de Der Spiegel, uma revista alemã. Uma pergunta para o Ministério Maceo. Como deve ser uma nova ordem econômica para o mundo que seja justa? Bem, como eu vou sair, eu vou dar uma palavra muito rápida e pedindo desculpas para não perder meu avião, que eu tenho um compromisso hoje lá em Brasília. Acho que o caminho que o mundo busca, desde o relatório Nosso Futuro Comum, feito pela primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland, foi de que nós precisamos transitar para um modelo sustentável de desenvolvimento. E esse caminho para um modelo de desenvolvimento sustentável é o que está sendo buscado por todos os países do mundo, nos seus respectivos contextos. Eu tenho uma frase que eu digo no contexto da América Latina, que até bem pouco tempo, não é? A maioria todos eram desenvolvimentistas. Hoje, todos terão que ser sustentabilistas. Uns serão sustentabilistas progressistas, que estão preocupados com as questões sociais, com as questões de natureza cultural, da diversidade. Outros serão sustentabilistas conservadores, mas todos terão que ser sustentabilistas, porque a natureza não suporta mais o modelo e a pressão que está sobre as bases naturais do desenvolvimento. O que a gente não pode ter é negacionista, porque isso é comprometer o equilíbrio do planeta, é comprometer o futuro da Terra, e essa experiência terrível com todos os retrocessos nós já tivemos no Brasil. O esforço que está sendo feito é de que todos os países possam encontrar o caminho para essa transição ecológica. E óbvio que dentro de uma visão sustentabilista, progressista, isso foi algo que eu inventei, a questão social é estratégica e é fundamental. Não dá para o novo ciclo de prosperidade ser feito na base das desigualdades. No caso da América Latina, nós temos uma situação terrível que foi para as mulheres, para os indígenas e para as pessoas pretas. O novo ciclo de prosperidade tem que contemplar o combate à desigualdade. Eu vou ter que sair. Nós temos o mundo tem um desafio que é construir um novo mundo que seja ambientalmente sustentável, economicamente viável e socialmente justo, ancorados no valor e no bem universal da humanidade, que é a democracia. Esse é o desafio que a humanidade tem. Acho que o G20 pode ter acúmulos de debate, não só com o chefe de Estado, mas, sobretudo, por essa novidade da presença da sociedade civil neste debate, poder apontar para esse caminho. Então, acho que tem algumas coisas que apontam para isso. Taxação das grandes fortunas sinaliza para isso. Transição energética justa, com protagonismo para as energias limpas, sinaliza para isso. Interferência nessa governança global, onde possa os países do sul global participar com protagonismo, porque hoje os países que determinam, por exemplo, a política de paz na ONU são os que fazem as guerras. Então é necessário que haja uma inclusão do sul global nesse processo de construção dessa nova governança. Eu falei aqui 3 temas que eu acho que pode sinalizar. O G20 pode ser um momento de reflexão disso, de trabalhar esses temas aqui e esse sustentáculo que eu coloquei. Eu acho que eu estou com muita esperança que a sociedade civil organizada do mundo possa, com a sua mobilização, o seu debate aqui no Brasil, ajudar o G20 a deixar esse legado para as futuras gerações. Quer falar, Wellington, sobre isso?
Direciona para mim. Pode direcionar aqui. Para mim. Virado. Isso. Sou correspondente do Congo News no Brasil. Isaí Mbamba, meu nome. E, inclusive, ia fazer duas perguntas. Uma era para a ministra do Meio Ambiente que saiu, mas fazer para o ministro de Desenvolvimento Social. O Congo sofre com uma guerra sem parar. Desde a minha infância, essa guerra não termina. Por questão social e questão também de transição ecológica e energética que existe hoje no mundo. E, inclusive, onde os mineiros que vão fazer essa transição, existe onde o povo se desloca no mundo todo. Então, esses países de G20, que são essa potência multinacionais, de capitalistas, que exploram esse povo. Nunca mais o povo consegue viver com a riqueza do seu país. Então, eu quero saber do Brasil como o G20 vai ser aqui, que cobrar desses países para acabar a guerra. O povo precisa viver com uma riqueza, inclusive, que eles são primeiro beneficiários. Eles não querem fazer um acordo bilateral para pagar imposto, explorar de maneira certa. Eles fazem contrabando de países que estão na fronteira para roubar minério e eles vêm com essa exploração há bastante tempo. Então, eu pergunto como o Brasil pode ajudar, inclusive a questão do clima. Só o Brasil e o Congo que tem as duas florestas potentes do mundo. Então, a floresta equatorial do Congo e a Amazônia. Então, o Congo e o Brasil podem se unir para cobrar desses países o compromisso de acabar com a fome e também com as guerras silenciosas que o mundo não denuncia. Eu acho injusto isso. Então, como o ministro pode falar isso no G20, inclusive vou estar presente para esse compromisso se firma uma vez por tudo. Muito bem. O mundo tem muitos desafios, mas certamente alguns deles são predominantes. Eu acho que cada vez mais a humanidade compreende o que aconteceu desde a chamada Revolução Industrial. A temperatura do planeta, ao subir 1,5 graus, ela causou desequilíbrio ao planeta. E isso não vai mais acontecer no futuro. Isso já está acontecendo. Essa é uma realidade do Brasil e é uma realidade de várias partes do mundo. E, é claro, coloca um desafio maior, por exemplo, para o desafio do combate à fome e da erradicação da pobreza. As secas, as enchentes, os tornados, tudo isso também desequilibra a segurança alimentar. Então, o desafio é ainda maior. Por essa razão, como lembrou aqui a ministra Marina, tem aí, seguindo a ciência, alguns caminhos que permitem estabilizar, não subir mais a temperatura e na perspectiva de poder reduzir. Por exemplo, com a transição energética, onde se faz menos emissão, se trabalharmos cada vez mais com energias limpas e renováveis. A plantação, não é, de novas áreas para o Brasil, por exemplo, a meta até 2030 são 12 milhões de novas árvores dentro do que foi pactuado pelo mundo. Na linha da pobreza, nós chegamos em 2022 a 735 milhões de pessoas, segundo a FAO, numa situação de fome, numa situação de insegurança alimentar realmente muito grave. E cresceu a pobreza, ou seja, desde 2015, quando o mundo pactuou ali os objetivos do desenvolvimento sustentáveis, e o objetivo 1 e 2 era o combate à fome, a fome zero e a redução da desigualdade a partir, não é, do combate à pobreza, piorou. Então, o mundo piorou. Olha um dado aqui. Em julho, a gente viveu aqui no Rio de Janeiro um palco importante de decisões do mundo. Os países mais ricos, ao
assumirem compromisso com a meta 1 e 2 dos ODS e com essa da governança e essa do clima, tem aí uma tarefa importante agora na cúpula em novembro. E trabalhar o máximo de adesão de países. Nós vejamos, temos agora os termos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, mas há necessidade de que os países venham realmente a assumir. Ao assumir, apresentar o seu plano, e nesse plano nós vamos ter países que vão contribuir com conhecimento técnico. Um país como o Brasil já decidiu que vai contribuir, por exemplo, com a nossa Embrapa, com a Fiocruz, com vários conhecimentos técnicos que temos para ajudar outros países em desenvolvimento, mas também contribuir os países mais ricos financeiramente. E nessa contribuição financeira é que tem a proposta da tributação dos super ricos e da organização de uma nova governança global, porque é bom lembrar, não é a primeira vez que se trata desse tema. O que deu errado? O que fazer para não dar errado novamente? É sobre isso que o presidente Lula tem dialogado com os países. Após a cúpula, em novembro, no Rio, nós teremos, com essa presença da cúpula social, um novo momento que já vai ser encabeçado pela ONU. Ou seja, é a Organização das Nações Unidas que tem que trabalhar. E vamos ter já a cúpula social em 2025, já está marcada a cúpula social, e dentro dela estamos trabalhando a possibilidade de um momento específico sobre essa temática da fome e da pobreza. Então, é claro que tem os desafios das guerras, dos conflitos, que também são grandes, e eu digo que quando você tem essa situação elevada de fome e de pobreza, ela ajuda também em vários desafios, o da paz, o das guerras e o dos conflitos, e ainda da desorganização do mundo em relação ao processo migratório. Portanto, o combate à fome, à pobreza, uma política de paz, uma política, não é, de uma nova governança que tenha esse poder de tratar todos os continentes dos desafios do mundo, ela é bom para os mais pobres, sim, mas também tem um ganho para os mais ricos. Eu queria, sobre essa questão dos conflitos, eu queria só fazer uma observação. Segundo o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, em 2022 ocorreram 55 conflitos militares que envolveram 38 países no mundo. Neste momento está acontecendo 9 guerras no planeta. Estou falando isso porque o Brasil é a maior economia do nosso continente e tem uma cultura da paz. O Brasil lidera pela paz. Então eu acho que o G20 também é uma oportunidade da gente debater a importância de deixar um legado de paz nas relações internacionais com as iniciativas que nós estamos discutindo aqui, que eu espero que o G20 seja capaz de discutir e de encaminhar como proposição para os demais países do mundo. Boa tarde. Meu nome é Evandro Nicolau, sou representante da UBCUB, Rede Artística, Cultural e Ecológica, Imprensa Independente, que é um trabalho resultante de um projeto de pesquisa de pós-doutorado no Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo. E no nosso trabalho, a gente tem identificado a seguinte questão, né? Que inclusive os sintomas estão todos postos aqui, né? Uma transformação de matriz energética, de ideias, de novidades econômicas, etc., passa fundamentalmente pela cultura, né? Por mudanças de hábitos e costumes, né? Queria trazer um pouco uma outra área aqui. A ministra Marina falou sobre a questão estética, o ministro Márcio acaba de perscrutar aí
camadas de imaginação do futuro, né? Entretanto, a gente esvazia bastante o debate nos sintomas, em tudo de ruim que está acontecendo, e a gente vive um momento de exaustão da imaginação, né? Quando a gente vai pensar a solução e quando a gente vai pensar em mudanças culturais, de comportamento mesmo, né? Alterações na nossa possibilidade de existência, quem é que lugar é esse que a sociedade deve se movimentar, né? Nós temos a hipótese que é pelos artistas, né? E os artistas do Brasil vivem um gargalo de produção cultural e de imaginação que não conseguem muitas vezes acessar editais de fomento, não só artistas, mas cientistas também, e a gente vai perdendo um manancial enorme de imaginação criativa, né? Eu vou dar um exemplo que eu recolhi ontem, né? Salão de Arte de Ribeirão Preto, 1.390 inscritos, 29 artistas selecionados, né? Isso acontece desde muito tempo no Brasil, né? A plataforma, acho uma plataforma muito interessante, criar essa construção de participação. Entretanto, os operadores de cultura, os operadores do simbólico, os operadores da imaginação, que são os artistas nas suas mais diversas camadas sociais, etc., não podem entrar dentro de um processo transversal de conversa ministerial? Essa é a minha pergunta. Será que os ministérios, e envolver o Ministério da Cultura dentro disso, etc., inclusive pensando um grande projeto participativo para a COP30, um grande grito ambiental envolvendo nossos amigos do Congo, as outras florestas pelo mundo, e trazer essa percepção na operação das transformações culturais, é uma possibilidade que vocês estão pensando? Qual é a imaginação que a gente pode ter para o futuro? Você quer se despedir? Só que nem, vou pegar o mesmo voo da ministra Marina, viu? Obrigado. Não, eu queria, vem para cá, só falar para você que nós estamos vivendo um mundo difícil. Não sou daqueles que acham que tudo são flores, ao contrário. Agora, eu acho que nós temos que enfrentar. Eu acabei de dizer aqui que nós vivemos um mundo em guerras. A pobreza aumentou no mundo inteiro. O Brasil voltou para o mapa da fome. E a extrema-direita cresce no planeta em cima de valores como intolerância, ódio, preconceito, raiva, ira. Então, agora nós temos que agir. E agora é a hora de agir, sem deixar ninguém para trás. Então, nós temos que nos debruçar sobre essas questões. E eu estou te falando que eu vejo o ambiente do G20 como uma grande janela de oportunidades. Da sociedade civil está tendo espaço para dialogar, para apresentar todas as questões, sem camuflar, sem filtro e sem tutela, com organização para que possa ser ouvido. É isso que eu acho. Eu acho que nós tivemos aqui os últimos 6 anos de muito comprometimento da vida democrática do país. Nos últimos 4 anos de namoro do comando do país com o fascismo e com o cerceamento de liberdades e o enfrentamento e ataque à democracia, às organizações democráticas instituídas pela Constituição de 1988 e as organizações do povo também sendo cerceada com preconceito, com perseguição. Então, tudo que você falou aí, eu acho que é possível debater. E só uma discussão coletiva é capaz de encontrar saídas para esses desafios que nós temos. Eu acredito na construção coletiva. Eu acho que você faz conjuntamente, a possibilidade de acertar é maior e a possibilidade de errar é menor. Então, com a palavra, o povo brasileiro, os povos do mundo que possam aproveitar esse momento para fazer uma grande discussão e de enfrentamento dessa conjuntura adversa que se coloca para o povo. Pelo adiantar da hora, a gente vai conseguir fazer mais 2 perguntas e aí vamos encerrar o atendimento. Passo agora para o Kenzo Brites, que vai fazer uma pergunta ao ministro Márcio, e na sequência... Boa tarde, meu nome é Kenzo, sou do Centro Sérgio Vieira de Mello. Eu tenho 2 perguntas, uma para o ministro Macedo e outra para o secretário Lucas. Ministro Macedo, você pode aprofundar um pouquinho mais sobre as propostas que já possuem expectativa de serem postas no documento final em novembro, na cúpula dos líderes? E, secretário Lucas, como foi o processo de tornar a cidade do Rio de Janeiro a capital do G20? Pode dizer alguma das transformações que foram feitas e como elas impactaram a realidade da cidade? Obrigado.
Deixa eu passar para o Lucas começar, que eu já falei muito, ele falar um pouquinho, depois eu respondo. Mas não vou fugir da pergunta, não. Bom, boa tarde a todos. O Rio se tornou a capital do G20 justamente pela sensibilidade que houve por parte do prefeito Eduardo Paes e de todos os ministérios envolvidos na organização das reuniões oficiais, mas também por uma estratégia muito clara de, desde o começo, tratar com os grupos de engajamento. São 13 grupos de engajamento do G20. Esses grupos existiam e foram criados ao longo dos anos, depois de 2008 principalmente, e desde o início houve uma busca ativa desses grupos para que organizassem suas reuniões no Rio de Janeiro. Isso tudo se estruturou no eixo que o ministro Márcio Macedo mencionou, que é o G20 social. Essa mobilização de agenda na cidade, 48 eventos oficiais, considerando aqui grupos de trabalho, reuniões ministeriais, reuniões de forças de tarefa e também as reuniões de grupos de engajamento, culminam com uma cúpula de chefes de Estado. Isso é positivo para a cidade, na recuperação do aeroporto do Galeão, que não é só para viagens, é para transporte, é para a economia dela e do governador Zona Norte. Isso é importante para a cidade, porque aquece o setor de turismo e serviços ao longo de um ano. O G20 é um grande evento parcelado. Ele não acontece só em novembro. Então, isso aquece a cidade, é importante para a retomada econômica pós-pandemia do Rio de Janeiro, reforço da vocação do Rio como uma cidade de grandes eventos, mas também como uma cidade de eventos de natureza social e de natureza econômica. Assim como o G20 social acontece aqui, a cúpula social, graças à escolha feita pelo presidente Lula, liderado pelo ministro Márcio Macedo, o Rio de Janeiro também já recebeu, por exemplo, eventos de investimento com países como Arábia Saudita, países europeus e também países do sul global, que fazem no Rio de Janeiro uma série de reuniões. Os eventos do calendário da cidade também ganharam uma roupagem e se abriram ao G20 de forma muito ativa. Semana passada, a Rio Innovation Week, 150 mil pessoas na área, ministro, onde acontece o G20 social, ali no Boulevard Olímpico, na região portuária, com 2 palcos dedicados. Um organizado com os grupos de engajamento, outro com o Pacto Global da ONU, os 2 dedicados a debater os assuntos do G20. Ou seja, o G20 faz muito bem ao reforçar uma agenda, uma estratégia da cidade e também beneficia aqueles que mais precisam ao dar voz. O Rio de Janeiro é palco, mas também é ator no processo de construção do G20, inclusive presidindo o Urban 20, que é um dos grupos de engajamento, que é o U20, que também vai fazer presença e vai reforçar a estratégia do G20 social. Eu não posso dizer o que vai compor de proposta para o documento, que ele será construído pela sociedade civil dos países. Eu posso dizer o que é que eu estou observando e que estou vendo de acúmulo até agora nos grupos de discussão. Por exemplo, acho, como eu falei aqui, que a taxação das grandes fortunas, ou dos super ricos, a taxação dos super ricos tem ganhado corpo no debate da sociedade civil e dos grupos de engajamento. Vejo também que no mundo do trabalho tem uma discussão sobre esse novo mundo do trabalho. Como é que esse trabalho nos aplicativos, onde o jovem, uma pessoa acha que é um empreendedor, até quando ele descobre, quando o carro quebra ou tem um acidente, está em cima da cama, ou a bicicleta, ou a moto, ele vai descobrir que não tem direito nenhum. Como é que nós discutimos esse mundo do trabalho que pode ter, que tem que ter? Incentiva o empreendedorismo, as pessoas poderem ser micro, pequeno, médio, grande empresário, e como é que tem os direitos sociais disso? Então, acho que isso também, eu estou vendo que está tendo uma discussão muito significativa sobre isso. Os temas da mudança climática, né, de uma transição energética inclusiva, justa, essas propostas eu tenho percebido que está ganhando muito corpo no processo de discussão. E outros sobre os temas da democracia global. Então, eu tenho percebido que esses temas têm norteado muito as organizações da sociedade civil e os grupos de trabalho. Agora, o que vai compor esse documento aí será fruto do que os grupos de engajamento estão discutindo e do que será feito na cúpula social do debate da construção das propostas.
Pessoal, muito obrigada a todas e a todos. Encerramos aqui essa entrevista coletiva. Bruno, quer falar alguma coisa? Encerrando. Só reforçar um pouco essa integração institucional entre governo federal, governo municipal e o governo do estado para a realização do G20. Já realizamos diversas reuniões aqui, todas aconteceram com super sucesso. O estado do Rio e a cidade sabem organizar grandes eventos. E a gente tem esse desafio, que é pegar as discussões globais e transformá-las em locais, né? Como que essas diretrizes e recomendações se implementam e se traduzem em políticas públicas. E com a participação da sociedade isso se torna mais fácil. Então, só reforçar o nosso compromisso aqui e a nossa integração. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui até agora, por terem acompanhado a abertura desse seminário preparatório, dizer que nós precisamos da ajuda de vocês para divulgar o G20 Social, para estimular as pessoas a entrarem na plataforma do Brasil Participativo, poder participar desse momento que é único na história do Brasil e do G20. Muito obrigado a todos.